Preste atenção, irmãos. O inimigo vai nos tentar, o inimigo vai nos assediar. A carne vai dizer, ouve o inimigo. E o mundo vai dizer, ouve ele, vem para cá. Eu queria dar uns exemplos aqui, tipo de Jesus. O Senhor Jesus, assim, detalhe importantíssimo. Eu quero dizer aos irmãos que a carreira que nos está proposta não diz respeito somente a me manter na fé, no sentido de eu não me desviar, mas também de, nesta carreira, eu servir ao Senhor, eu fazer a obra de Deus. Essa é a proposta. Não é só eu chegar, não é só eu chegar de mãos vazias, eu chegar com as mãos, tendo ao que o Senhor apresentar. O que diz lá em Romanos 12, 11? Nós não devemos ser remissos no zelo. Pelo contrário, nós devemos ser fervorosos, servindo ao Senhor. Então, na nossa carreira, ela faz sentido se, para além de eu querer chegar, eu também querer chegar e chegar com ofertas ao meu Senhor. Está aqui, meu Deus. Isso eu fiz porque eu te amo. Eu trabalhei no teu reino porque me agrada te servir. Que eu entendi que assim como o Senhor, o teu propósito não foi só passar pela terra, mas cumprir uma missão, eu cumpri a missão que o Senhor me entregou. E está aqui os frutos. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz, no mais, irmãos meus, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então a gente não está só numa trajetória rumo ao céu, nós estamos trabalhando para o Senhor enquanto seguimos para o céu. E nós somos exortados a ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E o desejo de Deus, eu creio piamente que o desejo de Deus é que isso seja tão introjetado no nosso ser, isso faça tão parte do nosso ser, que isso direcione toda a nossa forma de viver. Eu tenho certeza que Deus, Ele espera isso de nós. Eu olho para Jesus, porque nós somos chamados a olhar para Jesus, amém? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 4, versículo de número 31, que diz assim, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer. Oh, aleluia! Isso se torna tão verdade nos discípulos, irmãos, que quando Pedro leva uma surra por causa de estar fazendo a obra de Deus, pregando que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor,
ele volta regozijado e conta para a igreja, ele está feliz, ele está alegre, porque o Senhor os achou digno de sofrer pelo nome dele. Outro texto me chama a atenção e eu vejo no discípulo Paulo o mesmo pensar. No capítulo 21 de Atos, está escrito, versículo 11 diz, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, profeta Ágapo, ligando com ele os seus próprios pés e mãos. Você imagina a cena, Ágapo, o profeta, pegou o cinto de Paulo, tirou, amarrou as mãos e os pés, e disse, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. O Espírito Santo está dizendo que o dono desse cinto, você, Paulo, vai ser preso. Os judeus vão fazer isso. Versículo 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele, Paulo, respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso é correr devidamente a carreira, tendo um propósito de vida para o Senhor. Portanto, se é pelo Senhor que eu vou sofrer, então eu vou sofrer. E se pelo Senhor eu tiver que morrer, eu morrerei. Essa é minha vida agora, depois que Ele me encontrou no caminho de Damasco. Por isso eu falei que a nossa caminhada começou na cruz, irmão. Todos nós tivemos um caminho de Damasco, onde Jesus nos encontrou. Todos nós tivemos um Calvário onde Jesus nos encontrou. Se você puder lembrar qual foi o dia que Jesus te encontrou, lembre-se. Lembre-se, porque o inimigo está tentando fazer com que você esqueça. Lembre-se, sim, aproveite esse momento e lembre-se, porque o inimigo sedutor e quer tirar das nossas lembranças, ou quer sufocar a nossa memória de quando Cristo nos encontrou e nos deu um propósito sobremodo maior para a nossa vida. Aí está a raiz. Se ele consegue atingir a tua raiz, ele no caminho ele consegue te desviar. Jesus, ele viveu e ele, portanto, é um exemplo para nós. Ele viveu em função de cumprir, realizar a obra que lhe foi dada. Agora veja, o inimigo, por várias vezes, de várias formas, o tentou. E ele vai fazer o mesmo conosco, irmãos. Ele tentou pela estratégia do desacreditar. Por exemplo, em Marcos, capítulo de número 3. Você está comigo, amém? Eu estou dizendo que nós devemos olhar para o exemplo de Jesus. E eu estou falando que no exemplo de Jesus, o inimigo tentou desviar ele do propósito. Arrancar do coração de Jesus a disposição de realizar o propósito. Eu estou dizendo que o inimigo, ele vai fazer o mesmo conosco, ele vai nos tentar. E assim como ele tentou Jesus de várias maneiras e em várias formas,
por várias vezes, ele também vai nos tentar, irmão. Infelizmente, tem alguns que, por não vigiarem, por não permanecer perseverante, por desviar o olhar de Jesus, essas pessoas ficam pelo caminho. Em Marcos, capítulo de número 3, olha que terrível. Você já pensou, você está vivendo um propósito de Deus, mas você não recebe o apoio da sua família? Pelo contrário, você tem da sua família o descrédito. Já pensou se esse descrédito viesse da sua esposa, do seu esposo? Marcos capítulo 3, versículo 20 diz: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. A família dele. Em João, capítulo 7, acho que é o versículo 11, se não me falha a memória, os próprios irmãos de Jesus, está escrito: vai, cara, vai se apresentar lá em Jerusalém, tu não é homem de Deus e tal, vai mostrar o que está fazendo lá. João registra que eles falavam isso, na verdade é porque nem eles acreditavam em Jesus. A própria família, a base, ele não teve. Mas ali era o diabo usando essas vidas, para que Jesus se desmotivasse, para que Jesus desistisse, para que Jesus questionasse a si mesmo se valia a pena continuar aquele negócio.